Eu nem devia estar gravando isso. Não vai mudar nada e provavelmente ninguém vai acreditar também. Mas aconteceu comigo e eu só tô gravando porque... Depois que eu vi aquele outro laudo, eu parei de achar que foi coisa da minha cabeça. Aconteceu numa sexta, começo de noite. Já estava escuro, mas o tempo ainda estava quente. Fui chamado para uma remoção em rodovia estadual, interior de São Paulo. Uma van parada na entrada de uma estrada de terra. Aquela bifurcação que dá para a fazenda desativada. Quem trabalha na região vai saber qual é. Fica logo depois do quilômetro 61. Na ficha constava possível óbito dentro do veículo. Só isso. Era para ser simples. Já peguei muita coisa ali perto. Animal na pista, queda, atropelamento. Nada novo. Mas dessa vez, quando eu cheguei, a van estava com os faróis apagados, mas o rádio ligado. Chiado. Aquela estática que parece um pano rasgando. Sabe, o motorista estava no banco da frente, afivelado no cinto, com a cabeça meio caída para o lado. Primeiro olhar, parecia desacordado, mas quando a gente chegou mais perto, estava claro que não tinha mais o que fazer. Só que tinha coisa de mais errada ali. A porta do motorista estava trancada por dentro. Tive que pedir para o auxiliar usar aquela ferramenta de desarme, porque o vidro também estava fechado. Ninguém da equipe de emergência tinha encostado antes da gente chegar. E o detalhe que me travou na hora: o motor ainda estava morno. Não quente, mas morno. Entrei pela lateral. A van era limpa, mas tinha uma marmita em cima do console, com a tampa aberta. Restinho de comida ainda quente, esquentando mesmo, tipo quando o vapor tá voltando da tampa. A colher estava no chão, perto do câmbio. No painel, rádio ligado, chiando na frequência 103.1. A luz interna apagada. Ar-condicionado desligado, mas o cheiro dentro era estranho. Não era cheiro de corpo. Era cheiro de lugar fechado há pouco tempo. Suor velho, metal e comida. Não tinha como aquilo estar ali há mais de 2 horas. Aí veio o detalhe que me travou de vez. O corpo não tinha nenhum sinal de rigidez. Zero. Pele mole, articulações soltas, nem livor fixo. Sabe o que é? Aquelas manchas arroxeadas que o corpo faz quando o sangue assenta depois de algum tempo parado? Tinha umas bem leves, mas nada fixo. E isso não bate com o horário estimado da ocorrência. O SAMU já tinha registrado a parada total das funções. ECG zerado. O óbito confirmado pelo médico da unidade, inclusive com hora marcada no protocolo, 18h12. Só que quando fui fazer a verificação post-mortem completa, tudo parecia recente. Recentíssimo. Fiquei com aquilo na cabeça. O corpo ali, como se tivesse apagado há 5 minutos. Mas o relógio do painel marcava 18h48 e a ficha do chamado tinha sido aberta antes das 6. O auxiliar voltou do carro com o saco térmico e a maca. Quando ele entrou, ele estranhou também. Perguntou se eu queria abrir o compartimento de carga antes de tirar o corpo da frente. Eu disse que sim, mas pedi para ele abrir. E essa parte foi a mais estranha. O compartimento de carga estava vazio. Só que o chão da van tinha a marca nítida de 2 corpos. Aquela marca de pressão que espuma faz quando alguém deita por muito tempo em cima. Um lado tinha a marca certinha do corpo com os braços juntos. O outro lado tinha só metade. A parte de cima, como se tivesse alguém deitado, mas sem as pernas. Mas ali, naquela hora, a gente não comentou nada. Só registramos, porque estava tudo certo demais. Tudo limpo, tudo fresco. E mesmo assim, só tinha um corpo. A remoção em si não teve dificuldade. Tudo limpo, acesso fácil, corpo leve, sem resistência, sem odores. Só que era como se a gente estivesse tirando alguém que só parecia morto. Aquilo começou a me incomodar de um jeito estranho. No laudo inicial que eu preenchi ali mesmo, já anotei as coisas que estavam fora do padrão. Ausência de rigidez, livor incompleto, temperatura corporal levemente acima do esperado. Só que, mesmo com esses dados, o protocolo tinha que seguir. Fizemos o transporte até a base. Chegando lá, deixei a maca no repouso e fui lavar as mãos. E nessa hora que a coisa apertou.
O auxiliar, o mesmo que estava comigo desde o começo, me chamou enquanto eu passava o papel toalha. Disse: "Olha aqui, vê se você acha isso normal." Ele tinha tirado uma foto do painel da van com o rádio chiando. Até aí, nada demais. Só que ele deu zoom no visor digital da frequência. E lá estava, 103.1 MHz. Nada disso seria estranho. Se não fosse por um detalhe, é a mesma frequência que fica ligada no nosso necrotério desde que a gente abriu a base, 7 anos atrás. A gente até brinca que é a rádio fantasma, porque ninguém nunca trocou. E sempre está com aquele chiado baixinho, como se fosse para não deixar o silêncio absoluto tomar conta. Coincidência? Talvez. Mas não quando é a mesma frequência, com o mesmo tipo de chiado, no mesmo tipo de veículo, num lugar onde quase nunca tem esse tipo de ocorrência. À noite, em casa, fui revisar o formulário digital no sistema. E mais uma coisa me travou: o histórico da placa da van. Veículo sem proprietário ativo. Renavam expirado. Último registro em nome de um microempresário falecido há 4 anos, sem boletim de furto, sem multa. Só que a van estava funcionando. Estava com marcha engatada, motor morno, comida quente, chave original no contato. Resolvi então puxar os laudos antigos da região. Procurei por tipo de veículo, localização, chamado em rodovia. Apareceram 22 casos, a maioria acidentes comuns. Mas teve um que me gelou. Caso arquivado em 2016. O documento estava digitalizado, escaneado da ficha original. Autor do laudo, um legista da cidade vizinha, aposentado no mesmo ano. O título da ocorrência: encontro de corpo em van estacionada às margens da SP 255, quilômetros e 61. Mesmo trecho. Abri o PDF. Primeira linha. Corpo encontrado afivelado ao banco do motorista sem sinais de violência. Alimento ainda quente no console central. Rádio em frequência 103.1 em estática contínua. Olhei de novo. Voltei o documento. Comparei com o meu. Mesmas palavras, mesmo estilo de escrita, mesma descrição da espuma do fundo da van com marca de outro corpo ausente. Comecei a ficar com aquela sensação de que alguém tinha mexido no meu relatório. Mas fui eu quem digitou. O auxiliar entrou na sala para guardar os equipamentos e viu o documento aberto. Olhou por cima do meu ombro e disse: Isso aí eu já vi. Foi o mesmo caso do Sr. Ademar. Aposentou logo depois disso." Aí calou a boca e saiu. Eu nem sabia que ele tinha trabalhado com o legista anterior. Nunca comentou. Voltei no histórico da ficha de 2016. Vi que tinha uma observação do médico que acompanhou a perícia externa na época. Causa do óbito indeterminada. Corpo sem sinais de trauma. Alterações cadavéricas incompatíveis com o horário do óbito presumido. Mesma conclusão que eu tinha anotado. A partir daqui, eu parei de tentar entender. Mas comecei a revisar a fundo o corpo que a gente tinha trazido. Estômago vazio. Totalmente, sem resquício de alimento. Nada. Isso para mim foi o mais gritante, porque a marmita estava quente. O cheiro era de comida recente, até gordura na tampa. E o corpo, com o sistema digestivo completamente limpo. Não fazia sentido. Nenhuma cicatriz de cirurgia, nenhum procedimento de retirada, nenhum vômito, nada. O cara não tinha comido há pelo menos 12 horas, mas estava com uma marmita quente do lado, uma colher no chão, um suco fechado com data de validade do mês seguinte. A van tinha 2 mochilas no banco de trás, uma com roupas dobradas, outra com um caderno de anotações. Só que o caderno só tinha uma página escrita, e a página dizia: volta às 18 horas, tranca o lado de lá primeiro. Não tinha nome, não tinha contexto, mas aquilo ficou na minha cabeça. O que era o lado de lá? Trancar o quê? Voltar de onde? E aí, piorou. No dia seguinte, quando o pessoal foi fazer a liberação do corpo, não conseguiram contato com ninguém. Sem família, sem parente,
Sem dados nos sistemas públicos. Documento com CPF, mas quando eu fui consultar no sistema da Receita deu número inexistente. Aí parou. Parei de puxar. Parei de fuçar. O corpo foi encaminhado para o IML estadual como identidade desconhecida, com digital recolhida e sem causa determinada. Mas entre a gente ali, a conversa já rolava por baixo, que esse caso era o mesmo de 2016, que a van era igual, que o rádio era igual. O auxiliar me falou que já tinha escutado isso uma vez, que tinha gente que dizia que aquela estrada de terra ali prende a última coisa que aconteceu. Não entendi direito, mas ele falava sério. Eu também parei de rir disso depois desse caso. 2 semanas depois, eu ainda estava com aquilo atravessado. Aquilo que não dava para escrever no laudo. Aquilo que não fecha. Tentei retomar a rotina, pegar outros casos. Mas toda vez que vinha alguma remoção em estrada, especialmente à noite, especialmente na região da SP-255, eu simplesmente recusava. Dizia que estava sem disponibilidade, inventava outra remoção. Um dos médicos da central, que tem mais tempo de estrada que eu, me chamou de canto. Perguntou se eu tinha passado lá no Calembe de 61. Eu disse que sim. Ele só fez que sim com a cabeça, tipo, quem entende? E não vai perguntar mais. No mesmo dia, outro auxiliar, que nem era o mesmo da van, comentou sem saber de nada. Quando tem chamado na estrada de terra da fazenda, ninguém aceita. Só pega quem não sabe ainda. Ninguém fala disso abertamente, mas todo mundo sabe. Eu voltei a olhar o laudo de 2016. Peguei o nome do legista aposentado. Tentei procurar nas redes, mas ele não tem nada. Nenhuma conta. Nenhuma foto. Só achei uma entrevista antiga num site de prefeitura, onde ele aparece num evento de formação de novos técnicos. Na legenda estava escrito: Dr. Ademar, perito de carreira, fala sobre casos que não fazem sentido e que não precisam fazer. Isso me travou. A frase bateu como se fosse resposta. Como se ele tivesse tentado deixar um recado sutil anos atrás. Depois disso, parei de procurar. Apaguei as fotos da van que tinham ficado no meu celular. Pedi para o setor técnico excluir do sistema interno o relatório da marmita, da espuma do fundo da van, da marca do cinto de segurança. Fiquei só com o básico. O resto guardei na cabeça. E aqui, nesse áudio. Desde então, eu continuo na área, mas fiz um pedido formal. Remoções só em zona urbana. Sem rodovia, sem estrada rural, sem veículo parado em beira de terra. E quando eu vejo uma van branca na rua, eu olho 2 vezes. Às vezes o rádio dela tá ligado. E às vezes, parece que ela tá só esperando o próximo legista aceitar o chamado. Acordei com o rádio da base chamando. 3 e pouco da manhã. Eu tinha dormido pouco mais de 1 hora no sofá da sala de repouso. Era o delegado da regional de Iporá, dizendo que um corpo tinha sido localizado no acostamento da BR-74, entre Iporá e Piranhas, sentido norte. No começo, achei que ele tivesse errado o número da rodovia. A gente roda essa região toda, e eu nunca tinha ouvido falar de BR-74. Mas ele passou as coordenadas, latitude e longitude, como se fosse uma coisa normal. Disse que um caminhoneiro parou para aliviar a bexiga, viu o corpo estendido e ligou direto do rádio dele. Não tinha mais detalhes. Liguei para o motorista da viatura do IML, o Hamilton, e o auxiliar de remoção, que era o Vicente naquela noite. Em 15 minutos, a gente já estava na porta subindo no rabecão. Temperatura boa, madrugada seca, sem trânsito nenhum. Pegamos a estrada principal e colocamos as coordenadas no aparelho. Foi aí que a coisa começou a me incomodar. O GPS acusava sem nome disponível na rodovia. Só mostrava a linha vermelha da rota, mas nenhuma numeração, nenhuma referência. Era como se fosse uma estrada que o aparelho reconhecia fisicamente, mas sem nenhum dado.
e não tinha sinal de celular também. Mas a estrada em si estava perfeita demais, nova. Asfalto liso, faixas refletindo forte no farol, placas novas. Era uma pista simples, sem acostamento largo, passando entre pastagens e uma ou outra lavoura, com os arbustos baixos dos dois lados, mas era larga, limpa, até demais. Hamilton comentou que nunca tinha passado ali. Vicente, que nasceu em Piranhas, também disse que não conhecia aquele trecho. A gente ficou em silêncio por um tempo, porque realmente parecia que a estrada tinha sido inaugurada há pouco tempo. Nenhuma erosão, nenhuma lixeira velha no canto, nem pneu estourado, nem papel jogado. E o estranho é que a estrada era longa. A cada quilômetro, a sensação de que a gente estava indo longe demais para algo que devia ser ali por perto. Depois de uns 20 minutos, o GPS travou no 97% da rota. Parou de dar comando. A gente continuou seguindo reto, até ver à direita uma curva bem suave e um clarão como se fosse farol alto apontado de frente. Era o farol de um caminhão estacionado com metade da traseira no mato. Tinha um homem em pé, com a mão na cintura, do lado da frente. Quando a gente parou, ele já veio andando rápido. Era o caminhoneiro. Disse que tinha feito o contato direto com a PM e que esperou ali, porque não queria sair sem saber se aquilo era um acidente ou um trote ruim. Ele apontou com o dedo, quase sem falar. A mulher estava deitada paralela à pista, com a cabeça em direção ao mato e os pés para a faixa. Totalmente nua, pele muito clara, sem marca de sol, sem arranhão, sem hematoma, sem sujeira. Só tinha uma marca fraca na lateral da costela, como se tivesse encostado em algo molhado por pouco tempo. A posição do corpo parecia deitada com cuidado. Pernas semi-estendidas, um braço solto acima da cabeça, outro encostado no quadril. Os dedos estavam contraídos, mas não enrijecidos. Não tinha formiga, não tinha cheiro de decomposição, não tinha sinal de ferimento aparente e os olhos estavam fechados. Eu me agachei do lado, coloquei a mão enluvada no pescoço dela. A temperatura me fez parar na hora. Não estava fria como um corpo morto deveria estar, não estava quente como um corpo vivo. Era como tocar em uma pedra que ficou a noite inteira no relento, mas não pegou orvalho. Um toque seco, limpo, sem suor, sem vida, mas também sem morte. Pedi que Hamilton trouxesse a maca hidráulica. Vicente veio com o lençol térmico. Enrolamos o corpo com cuidado e colocamos dentro da viatura. O caminhoneiro só balançava a cabeça, meio aflito, meio assustado. Peguei os dados dele para anotar depois e autorizei ele a seguir viagem. A gente voltou para o carro. Foi ali que o Vicente soltou um comentário. Essa mulher estava viva até agora há pouco. Eu não respondi. A rigidez cadavérica estava parcial. O tônus muscular reativo nos braços e nas pernas. Mas os batimentos já não existiam. Pupilas não reagiam à luz. Não havia sinais de trauma, nem de luta, nem de estupor, nem de frio, nem de calor. Era como se alguém tivesse deitado ela ali e dito, morre agora. Hamilton ligou o motor. A viatura estava normal. Começamos a manobrar para voltar, já com o corpo posicionado na maca, preso, lençol cobrindo. Levamos cerca de 8 minutos para passar pela primeira placa da volta. Foi aí que eu percebi o problema. A placa era a mesma que eu tinha visto quando a gente entrou, mas o lado que ela mostrava agora era o mesmo. Ou seja, a gente passou de frente por ela 2 vezes. Ela não tinha virado. Não tinha vento. Não tinha outro lado. Era a mesma placa, mesmo número, mesmo parafuso, mesmo cupinzeiro ao lado. Não falei nada. Mas 2 minutos depois, o quebra-molas apareceu. Um pouco mais à frente, a curva da direita. Um arbusto esbranquiçado do lado esquerdo. Depois, uma placa triangular com símbolo de animais. Era o mesmo trecho. Vicente também notou. Ele girou o pescoço devagar e ficou olhando pela janelinha de trás. Ninguém disse nada. Só que o relógio digital da viatura ainda marcava 3h39.
O marcador de quilometragem tinha travado em 2,78 e o som do rádio, que antes estava mudo, voltou a chiar sozinho, mas repetindo a mesma frase em loop baixo. Atenção base, viatura IML, código 17 Delta, BR-74, quilômetro 20 e Delta e viatura IML, código 17 Delta. O rádio continuava chiando aquela mesma frase, como se tivesse travado num trecho solto. A gente tentou mudar a frequência, desligar e ligar de novo, até puxar o fio da fonte de energia. Continuava. O volume estava no mínimo, mas o som vazava mesmo assim, como se tivesse vindo de outro lugar. Hamilton começou a diminuir a velocidade. O motor da viatura estava aquecendo, e isso não fazia sentido, porque era madrugada, temperatura ambiente de 19 graus, pista reta. A ventoinha ligou e ficou ligada direto. A luz do alternador piscou 2 vezes. E os faróis começaram a oscilar de leve, como se estivessem perdendo voltagem. Vicente ficou calado, só observando pela janela lateral. O rosto dele, refletido no vidro, era mais escuro que o ambiente externo. Não dava para ver nada do lado de fora, como se o vidro fosse espelhado por fora. A estrada era a mesma, mesmos arbustos, mesma sequência de placas, mesma faixa de pedestres que parecia fora de lugar, porque não tinha escola, não tinha nada por perto. Só lavoura morta dos 2 lados. A gente passou pela mesma curva pela 3ª vez. Hamilton foi o primeiro a verbalizar. Tem alguma coisa errada. Foi aí que eu sugeri parar, respirar, ver se tinha algum cruzamento não sinalizado. Talvez um desvio que a gente pegou sem perceber. Paramos a viatura no acostamento, luz baixa, motor ligado, o rádio chiando mais fraco, e por um momento a gente escutou barulho de pingos caindo no assoalho metálico do compartimento de trás. Vicente abriu a porta lateral e olhou a parte interna do rabecão. A maca estava no lugar, lençol ainda cobrindo o corpo, tudo preso com os cintos. Mas o chão, que deveria estar seco, sempre está. Tinha uma mancha escura se espalhando do centro em direção ao pé da maca. Era como um líquido oleoso, nem sangue, nem óleo de motor. Não tinha cheiro. Ele olhou para mim com uma expressão que eu não soube ler. Uma mistura de "eu não vou limpar isso" com "isso não devia estar acontecendo". Eu entrei na parte de trás e levantei o lençol só o suficiente para checar se havia algum ferimento escondido. Nada. Nenhum sangramento, nenhum vazamento, nenhuma lesão interna aparente. O lençol, inclusive, estava seco por dentro. A parte inferior do corpo, sem secreções, sem hematomas, sem rigidez avançada. E uma coisa me chamou a atenção. O braço, que estava relaxado durante a coleta, agora estava contraído junto ao peito, como se o corpo tivesse encolhido levemente, sem ninguém encostar. Fechei de novo o lençol, travei a maca e pedi que Hamilton seguisse de novo. Ele voltou à direção. Acelerou devagar e a viatura não respondeu. Parecia travada em 2ª marcha, mesmo com o câmbio no automático. As placas estavam agora viradas de costas. A gente olhava para elas pelo retrovisor, de frente só o metal cinza, nenhum número, nenhuma seta, nenhum aviso. A faixa central da pista também estava mais apagada, como se a gente tivesse trocado de estrada sem perceber. Seguimos em frente por mais uns 3 minutos, até que Hamilton falou. Essa subida foi a mesma que a gente pegou lá no início, perto do caminhão parado. E era mesmo. A curva leve para a esquerda, o declive, o coqueiro isolado do lado oposto, o mesmo alinhamento, a mesma pintura lateral do asfalto. Vicente passou a mão no rosto e perguntou se a gente estava rodando em círculo. Mas não tinha como, porque a gente nunca virou, só seguiu reto. De repente, o rádio parou de chiar e ficou totalmente mudo. Nem ruído de fundo, nem estática, como se tivesse sido arrancado do painel. A luz do marcador do painel oscilou e voltou para 3,39. Não piscou. Resetou. E o ponteiro da temperatura do motor encostou no vermelho. Hamilton parou o carro,
Ligou o pisca-alerta. A gente desceu, abriu o capô. E nada ali justificava o superaquecimento. Motor limpo, sem fumaça, radiador frio, água em nível, nenhum vazamento. Foi quando Vicente deu a volta pela viatura e parou olhando para a traseira. Tem alguma coisa escorrendo de novo. A tal mancha preta agora estava se espalhando para a parte externa pela borracha de vedação da porta traseira. Um fio escuro, meio seco, meio oleoso, descendo lentamente até tocar o para-choque. Eu mandei abrir de novo. Luz de teto ligada. Lençol intacto. Mas agora o corpo estava em posição fetal. Os dois braços encostados nas pernas. Os joelhos quase encostando no queixo. A cabeça virada de lado. Músculos tensionados. Ninguém falou. Ninguém encostou. Fechamos a porta. Eu disse, a gente vai rodar até acabar esse trecho. Entramos na viatura. Hamilton não ligou o rádio, nem o ar, só o motor. Ficamos rodando por mais 30 minutos, sem ver nenhuma bifurcação, nenhum carro, nenhum poste, nenhuma luz artificial. A estrada se repetia. Só mudava a textura da pintura. Em certos trechos, a tinta da faixa central parecia mais nova. Em outros, parecia desbotada. Mas os elementos de paisagem eram sempre os mesmos. Um coqueiro isolado, um cupinzeiro duplo, um pedaço de cerca com arame retorcido e sempre a mesma placa de velocidade virada do lado errado. Até que, de repente, uma luz amarela forte apareceu no horizonte. A gente ficou em silêncio. Hamilton reduziu. Era uma placa de bem-vindo. Bem-vindo a Iporá, Goiás. A gente saiu direto numa rotatória conhecida. Voltamos à cidade como se nada tivesse acontecido. Rua de paralelepípedo. Posto de gasolina fechado. Cachorro dormindo na frente da padaria. Mas agora eram 4h50 e o painel ainda dizia 3h39. Chegando no IML, a gente manobrou o rabecão como de costume. Rampa de acesso lateral, maca destravada, porta interna aberta. O cheiro que normalmente toma o ambiente quando tem corpo no compartimento não veio. Vicente já veio abrindo o zíper do saco de transporte, mas parou no segundo puxão. Estava vazio, a maca estava limpa. O lençol dobrado em triângulo, como a gente faz quando usa e já descarta. Só que a gente não tinha feito isso. Não havia manchas, nenhum resíduo, nenhum fio de cabelo, nenhum sinal de que alguém esteve ali. Eu ainda pensei que fosse confusão da madrugada, que a gente talvez tivesse perdido tempo demais na estrada e confundido os procedimentos. Fui direto à base, consultar os registros da viatura. Nada. Nem registro de chamada, nem log de rota. O GPS só mostrava o trecho urbano. Nenhuma BR. Entrei na sala do sistema, pedi acesso ao histórico de localização. O técnico plantonista olhou com a testa franzida e disse: "Vocês não saíram daqui essa noite." Vicente já estava com os braços cruzados, olhando fixo para o chão. Hamilton ficou em silêncio por quase 1 hora. Pedi para o delegado da regional confirmar o chamado. Ele jurou que nunca fez contato com a base naquela madrugada. Disse que o único acionamento da noite foi um chamado por engano, com voz falhada, que ninguém conseguiu entender. O protocolo dele foi só anotar e descartar, como acontece com ligação cruzada de rádio amador. Voltei para a sala de repouso, liguei o rádio. Estava no canal padrão. Nenhuma frequência batia com o que a gente tinha ouvido na viatura. Nenhuma repetição, nenhuma gravação, nenhum histórico. O técnico disse que não houve transmissão naquele horário. E que o canal que usamos para receber o chamado da BR-74 não existe no nosso sistema. Tentei procurar a BR em mapas impressos. Atlas rodoviário, base da PRF, consulta ao Detran local. Nenhuma BR-74 passa por Goiás, nem ali, nem perto dali. Perguntei ao Vicente se ele lembrava do nome da fazenda que apareceu num dos portões. Ele disse que viu uma placa de Chácara São Benedito logo antes do caminhão. Mas quando a gente procurou no Google, tinham 3 com esse nome. Nenhuma na região. Fui procurar o registro da viatura.
O marcador de quilometragem não bate com o percurso feito. Marcou apenas 2,7 quilômetros rodados. Mas nós estivemos fora da cidade por quase 2 horas. O tanque de combustível, que deveria ter baixado, estava exatamente no mesmo nível da hora da saída. Só que o motor seguia quente, mesmo desligado há mais de meia hora. Falei com o perito técnico do estado para examinar a parte elétrica. Ele perguntou se a gente ficou muito tempo em baixa rotação ou com carga excessiva. Eu disse que não, que rodamos em linha reta sem forçar o motor. Ele respondeu: "Isso aqui é superaquecimento localizado. Só acontece quando o tempo e o espaço de dissipação não correspondem à carga real. Mas o problema é que a estrutura da ventoinha acusa funcionamento direto por quase 2 horas. E vocês têm 2,7 quilômetros rodados no painel." Ele parou de falar depois disso. Nunca fizemos ficha daquele corpo. Nenhum laudo, nenhum protocolo de recebimento, nenhum nome. No dia seguinte, perguntei para o Vicente se ele lembrava da fisionomia da mulher. Ele disse que sim, que tinha o rosto claro, os olhos fechados e a pele meio opaca, como quem dormiu por muito tempo. Mas quando pedi para ele descrever melhor, ele não conseguia. Não sabia dizer se o cabelo era liso ou ondulado, se era loira ou morena, se o rosto tinha marca, cicatriz, sinal. Disse que lembrava da sensação de olhar para ela, mas não conseguia ver o rosto na cabeça. Desde então, a gente nunca mais falou disso dentro do plantão. Mas às vezes, quando passa algum carro vindo da estrada com placa coberta de poeira, ou quando o rádio dá um chiado no canal errado, eu lembro. Eu perguntei para o Hamilton, um tempo depois, se ele ainda lembrava da estrada. Ele só respondeu: "Você diz, aquela que não tinha nome?" "Sim, aquela. A BR-74 que não consta em mapa nenhum, que não consta em sistema nenhum, que nunca apareceu de novo. Se algum dia você estiver de madrugada ali entre Iporá e Piranhas e o rádio der um chiado e falarem em BR-74, anota o horário e volta pela estrada que você conhece, porque nem tudo que tem asfalto foi feito para voltar." O problema foi que a maca já estava suja. Não era muito, um traço escuro no canal lateral, perto do ralo, mas era sangue. E o corpo da madrugada ainda estava lacrado, com o lacre plástico e tudo, dentro da câmara fria. Aquilo já me incomodou, porque aquela sala tinha sido fechada por mim antes de subir, 1h20 atrás, e não houve mais entrada de corpo nenhum. Além disso, o dreno do piso, onde normalmente escorre a lavagem final, já estava com resíduo acumulado. Não era espuma de desinfetante nem sabão. Era líquido escuro, denso, quase parado. Fui verificar o balde da lixeira lateral. Estava com 2 luvas abertas do modelo azul que parou de ser usado no começo do mês, quando o lote novo chegou, e nenhuma delas era minha. Deixei a prancheta sobre a bancada e fui até o painel de controle da porta. Nada constava. Nenhuma movimentação de acesso naquela sala desde 23h46. Eu mesmo. A coisa começou a tomar forma estranha quando encostei o dorso da mão na estrutura de inox da maca. Estava morna. E digo com segurança porque lá dentro é gelado. O ar bate direto. Eu nunca vi a bancada de inox estar quente. Ainda mais a mesa. Ainda mais sem ninguém ter usado ela. Pensei em algum vazamento térmico, alguma falha no compressor do ar da sala. Fui até o termômetro digital fixado ao lado da porta. Marcava 18 graus, o que é absolutamente dentro da média. Apertei o botão lateral da luz UV. Acionei o tempo de 3 minutos. O ambiente ficou com aquela coloração azulada e eu esperei o ciclo. Depois disso, a mesa continuava com o mesmo aspecto. Limpa à primeira vista, mas usada. Abri a gaveta inferior, onde guardo o formulário 326 de entrada e saída de corpos.
Conferi rapidamente. Só havia o registro do corpo que chegou a 0028. Homem sem documentos, recolhido na frente de um prédio no bairro da Torre. Corpo intacto, sem violação, segundo a viatura. Mas o que mais me pegou foi que quando voltei para a mesa e toquei no suporte lateral, vi que o suporte de perna já estava ajustado. E mais uma vez, eu não mexi naquilo. Não é o tipo de coisa que assusta. É o tipo de coisa que te paralisa, que faz você ficar em silêncio, olhando para tudo como se alguma peça tivesse fora de lugar, mas você não sabe qual. Voltei à sala do computador, que fica ao lado da câmara, e abri o sistema de protocolo de acesso. A entrada da sala estava registrada às 23h46 e a próxima movimentação só aparecia às 0028, entrada da viatura com o corpo. Mas abaixo disso, numa aba que normalmente ninguém usa, constava uma alteração manual, digitada a 0213. Era um protocolo manual de liberação de sala, sem registro de cartão, digitado direto no sistema, com senha. Só que o mais estranho de tudo, a senha era de funcionário antigo, desligado no ano passado. Um servidor técnico de necropsia chamado Francisco M. foi encontrado sem vida dentro de casa, justamente numa madrugada depois de sair de um plantão como esse. Mesmo com tudo isso, eu ainda estava tentando pensar em alguma falha de sistema. Então, decidi ir até o DVR das câmeras, puxar a imagem da sala de necropsia, a câmera da sala e a do corredor lateral. Coloquei para reproduzir da 01h50 até 02h40. Na imagem do corredor, aparece uma movimentação às 02h11. Uma sombra passa rápido, como se tivesse vindo do vestiário. 2 minutos depois, às 02h13 cravado, a câmera da sala trava. O arquivo seguinte pula direto para 02h26. No frame anterior à falha, a maca está completamente vazia. No frame seguinte, ainda sem ninguém visível, o corpo está posicionado de lado sobre a mesa. E há um volume ao lado, como se fosse uma bandeja de material. Voltei, dei pause, reanalisei. A imagem que mostra o corpo na mesa, a 02h26, é a primeira em que o cadáver aparece fora da câmara. Só que eu mesmo, em tempo real, só fui retirar esse corpo da câmara às 03h18. E mais, nesse intervalo, ninguém mais entrou, nem vigilante. Subi de novo para checar a embalagem do corpo. Os lacres estavam fechados, com número sequencial. Quando abri, veio o que considero a confirmação final. O corpo já estava dissecado. Incisões torácicas, abdominais, linha cervical. Tudo suturado com ponto cirúrgico, mas recente. E sem nenhuma anotação técnica, nenhuma ficha preenchida, nenhum registro de necropsia anterior, nenhuma solicitação complementar do delegado responsável. Nada. Eu já vi ficha duplicada, corpo trocado, protocolo errado, mas nunca tinha visto um corpo autopsiado sem ninguém ter feito a autópsia. Fechei o saco, lacrei de novo, fui até a sala do coordenador e deixei a prancheta em cima da mesa dele com um bilhete escrito: solicitar nova vistoria na sala 02. Algo está fora do protocolo. Desci de novo, esvaziei o dreno com luva dupla, limpei tudo sozinho. Não registrei nada no sistema. Ninguém perguntou também. No dia seguinte, ninguém mencionou nada. Nenhum comentário sobre o bilhete, nenhuma notificação oficial, nenhuma circular de erro técnico. Como se o sistema tivesse absorvido tudo e calado. Como faz com quase tudo quando se trata dessas horas mortas da madrugada. Só que teve uma coisa que me empurrou de volta para aquilo. Apareceu no relatório interno, que chegou por e-mail 3 dias depois. Uma captura da listagem de senhas acessadas no sistema, gerada automaticamente toda madrugada. A senha do Francisco M. constava como usada às 02h13. E mais estranho, não estava marcada como revogada. O campo status da conta ainda constava como ativo. Na mesma noite, entrei novamente no sistema e tentei acessar a conta com a senha dele. Negado.
Só acessava por linha de comando, o que só se faz no terminal do servidor antigo, que, por coincidência ou não, fica numa sala desativada desde a troca do sistema, há 8 meses. Desci lá. Estava trancada, como sempre. Mas a luz do corredor estava acesa. Ela só acende por sensor. A sala anterior àquela não tem trânsito desde que o disjuntor foi desligado. Voltei para o controle e apaguei meu histórico de tentativas. Eu podia ter chamado alguém. Podia ter aberto o protocolo. Mas a verdade é que eu não queria ter que explicar o que eu não sabia explicar. E quanto mais os dias passavam, mais o desconforto ia virando uma coisa rotineira. Uma semana depois, numa nova madrugada de plantão, estava tudo normal. Nenhuma ocorrência até as 2 da manhã. Corpo nenhum. Plantão calmo. Silêncio no rádio da central. Até que, às 0207, o alarme da câmara fria da sala 02 apitou. É um bip curto, baixo. Não assusta. Mas eu sei que ele só dispara por 2 razões. Abertura externa ou falha de vedação na borracha de pressão da porta. Fui até lá. O alarme já tinha parado. E a porta estava fechada. Verifiquei o visor de pressão. Estava em verde. Mas quando encostei a mão na alavanca de aço, ela estava morna. De novo. Mesmo sem nenhum corpo agendado naquela noite, resolvi puxar a porta e olhar lá dentro. Nada. Prateleiras vazias. Tudo limpo, sem nenhum saco ou etiqueta. Só que no canto esquerdo inferior da câmara, aquele que a gente quase nunca limpa direito, tinha uma marca circular. Pequena, mas visível. Como se algo tivesse ficado ali por horas, pressionando o piso inox. Poderia ser de dias atrás, claro. Mas eu não lembro de ter deixado nada ali. Fechei a porta. Sentei na cadeira da sala de preparo, onde ninguém costuma ficar, e comecei a pensar se não era melhor pedir transferência. Só que aí vem o problema. Tem coisa que a gente vive e guarda, porque sabe que, se falar, acaba virando assunto errado. Vira lenda, vira piada de corredor, vira chacota de técnico novo. Só que comigo a coisa voltou. Na madrugada do dia 15, que foi uma sexta-feira, chegou um corpo masculino, recolhido em via pública. Fui abrir o saco com o técnico de entrada. Ele mesmo viu. As incisões já estavam feitas. Dessa vez, não estavam nem suturadas. Só fechadas com esparadrapo cruzado, improvisado, por dentro do saco. Mas a pele já estava cortada. Linha torácica, padrão. Chamamos o supervisor. Ele ficou em silêncio. Depois só disse para encaminhar como entrada com violação prévia. Anotou no campo de observações. Possível interferência externa anterior à chegada. Mas ninguém investigou. E o mais estranho, o sistema apontava que o mesmo corpo já havia dado entrada 1 hora antes e que tinha sido retirado. Quando puxamos o registro completo, o horário da entrada estava correto. Mas o da retirada estava sem operador, sem placa de viatura, sem assinatura. Só constava o nome de usuário de um servidor que não estava no prédio naquela noite. E o mesmo detalhe se repetia. Era mais uma conta que deveria estar inativa. A partir desse ponto, parei de registrar tudo. Comecei a fechar os protocolos no papel e assinar digital só quando necessário. E toda vez que desço para necropsia, a primeira coisa que faço é passar o dedo pelo canal lateral da maca. Se tiver seco, eu sigo. Se tiver úmido, eu espero. Eu não durmo mais durante o plantão. E tem uma coisa que não contei para ninguém até hoje. No sábado retrasado, enquanto passava a vassoura perto da porta da sala de preparo, ouvi o barulho metálico da bandeja de instrumentos caindo no chão. Deixei tudo no lugar e fui embora sem encostar em nada. No dia seguinte, a bandeja estava de volta na prateleira, limpíssima, com uma única luva azul usada dentro dela. Não era do meu tamanho. Desde aquela noite, toda vez que escuto o alarme da câmara fria abrir sozinho, eu não checo mais.
Você acredita que depois de tanto tempo nesse trabalho, algumas coisas ainda me deixam não assustado, mas quieto? A ponto de eu sair da sala e sentar no carro sem ligar, só ficar ali pensando? Porque esse caso foi assim. Aconteceu num final de semana, início de abril. Eu já estava em casa, pronto para descansar, quando tocou meu celular de plantão. Chamado para atender uma ocorrência em motel, na saída da cidade, sentido Itapetininga. Até aí, normal. Quem trabalha com isso sabe que esse tipo de lugar sempre aparece com um ou outro caso mais delicado. Só que o que me passaram pelo rádio foi estranho desde o começo. Homem em aparente estado de óbito, sem sinais de agressão, sem sangue, sem substância, com rigidez incomum para o tempo estimado. Peguei a viatura da central e fui. A cidade estava abafada naquele dia, aquele calor de asfalto derretendo o pneu. Chegando no motel, tudo estava dentro do que se espera. Recepção discreta, espelho falso, atendente visivelmente nervosa, mas nada demais. O quarto era o 108. Esse quarto, mais tarde eu fui perceber, já tinha cruzado meu caminho outras vezes. Mas naquela hora, ele era só mais um. O corpo estava deitado de lado na cama, como quem adormeceu cansado. Homem de cerca de 40 anos, roupas normais, nada fora do lugar. A luz do teto era vermelha, fraca, dava uma sensação de que tudo ali estava meio errado, mas de novo, padrão para esse tipo de lugar. A rigidez realmente chamou atenção, muito acima do que seria esperado pelo tempo estimado desde a última movimentação, segundo os registros do motel. Isso, para mim, já acendeu um alerta. Aquele corpo devia estar há mais tempo ali do que indicavam os horários. Mas não havia cheiro, não havia mudança de coloração. Nada. Documentação dele em mãos. Nome, CPF, tudo certo. Nenhum histórico médico grave. Segundo a funcionária, o homem entrou com uma acompanhante por volta das 18 horas. A reserva foi de 3 horas. Às 21 horas, ninguém atendeu o interfone. Às 21h20, o funcionário foi checar e encontrou o homem daquele jeito. A mulher não estava mais no quarto. Questionei sobre ela. A moça da recepção disse que não pegou os dados dela, porque foi o homem quem entrou com o documento. Eles só anotaram acompanhante não identificada na ficha, o que é comum quando o hóspede é quem paga e assume o check-in sozinho. Ainda assim, solicitei as câmeras internas do corredor. Não mostram dentro do quarto, mas o caminho até ele. E foi aí que começou a parte que eu demorei para entender. O sistema do motel era antigo, mas funcional. Grava com data e hora. Só que, naquele dia específico, todas as imagens do corredor do 108 estavam com sobreposição visual de outro dia. Tipo uma gravação antiga sendo exibida por cima da nova. E isso se repetia por todas as datas em que puxamos. Mas o pior não foi isso. O pior é que era sempre a mesma mulher. Cabelos lisos pretos, altura mediana, roupas normais, variava a blusa, às vezes saía, às vezes jeans, mas era ela, em todas as datas, inclusive numa gravação de 2 anos atrás que eu mesmo reconheci, porque o corpo daquela ocorrência também tinha passado pelas minhas mãos. Eu ainda não liguei os pontos ali, só anotei o que vi, documentei tudo no sistema, fiz o recolhimento do corpo com protocolo padrão, porque não havia sinal de violência nem interferência externa. Estava classificado naquele momento como óbito de causa indeterminada, um termo que a gente usa quando nenhum dos exames preliminares justifica a parada biológica. O corpo seguiu comigo para a central. A autópsia foi marcada para o dia seguinte, mas mesmo na sala de conservação, ele já parecia pronto, rígido além do aceitável. Nem parecia ter sido recolhido poucas horas antes. Sem alteração cadavérica visível, sem perda de massa, sem desidratação aparente. Como se tivesse parado no tempo.
Na hora do laudo fui fazer o básico: documentação, impressão digital, cruzamento de dados. E foi aqui que tudo começou a entrar em território que até hoje eu não consigo explicar. Digitei o CPF, registro prévio, pessoa já dada como falecida em 2023. Mesmo nome, mesma digital, mesmo rosto, e não era erro de sistema, porque fui eu quem assinou o laudo da primeira ocorrência. O primeiro laudo tinha ficado marcado porque foi um caso de motel também. Na época, o corpo foi encontrado no quarto 108, exatamente o mesmo. Também não apresentava ferimentos, substâncias, nem causa visível. Só que a mulher daquela vez também não foi identificada. E quando fomos puxar as câmeras naquela ocasião, adivinha? A gravação mostrava ela entrando, ele logo atrás, e depois só ela saindo. O rosto igual, o corpo igual, o mesmo andar, como se fossem imagens do mesmo dia, só com roupas diferentes. Eu arquivei aquele caso como óbito por causa indeterminada, sem sinais externos, e segui em frente, até agora. Voltei para o sistema, comparei as duas digitais, idênticas. Isso não acontece. Não é algo que pode passar despercebido. Não é um homônimo, não é uma falha de banco de dados. Eu mesmo assinei a liberação do corpo da primeira ocorrência. Eu mesmo fiz a coleta. Eu vi aquele rosto, toquei naquela pele, fechei aquele saco. E agora, 2 anos depois, eu estava fazendo isso de novo. Com a mesma pessoa. Liguei discretamente para o colega que atendeu o motel naquela época, só para confirmar o básico. Perguntei se lembrava da ficha do hóspede. Ele respondeu: quarto 108, cara, sempre o 108. Esse número me assusta. Foi ali que percebi o padrão. Fui atrás de ocorrências anteriores, solicitei informalmente, sob pretexto de revisar casos de laudos inconclusivos, uma varredura dos últimos 5 anos naquele motel. Encontrei 4 ocorrências com laudos semelhantes, todas homens, todos com morte sem causa definida, todas acompanhadas por mulheres não identificadas, e 3 deles entraram no quarto 108, um quarto só, sempre disponível. Voltei lá dias depois, não como legista, como alguém que precisava ver aquilo com outros olhos. A moça da recepção me reconheceu. Conversando com calma, ela comentou algo que eu não sei explicar o porquê, mas me deixou paralisado. Ela disse: o 108 é o único que nunca dá problema com a chave. Aliás, ele nem tem chave por dentro, só por fora. É assim desde sempre. Fiquei parado. Isso não faz sentido. Todo quarto de motel tem chave por dentro. Privacidade, segurança, o mínimo. Mas ela disse com naturalidade, como se fosse uma particularidade boba daquele cômodo. Perguntei se já tinham feito manutenção lá. Ela respondeu que o último registro era de 2019, só limpeza pesada, sem nada no trinco ou nas portas. Esse quarto quase sempre está livre, né? Eu perguntei. Ela deu um sorriso e disse: é engraçado isso. Parece que nunca batem ali, mas quando batem, entra um casal. E depois de um tempo, sobra um. Ela falou rindo. Eu não ri. Voltei para casa com aquela sensação de nó. Aquelas peças soltas que você tenta forçar a encaixar, mas não existe ferramenta lógica que resolva. Desde então, deixei guardado no meu computador pessoal 2 laudos completos. O primeiro e o segundo corpo. Ambos com o mesmo nome, mesma digital, mesmo rosto. Assinados por mim, com data e número de protocolo diferentes, atestados por mim como óbitos reais. Não levei isso adiante, não tinha como. É um erro que só eu conheço e só eu confirmo. Se eu disser para alguém, não tenho que mostrar além de 2 arquivos que para o sistema nunca deviam coexistir. A única outra coisa que tenho são os prints das imagens das câmeras, 4 datas diferentes, a mesma mulher entrando com homens diferentes e sempre saindo sozinha. Ela nunca corre, nunca olha para as câmeras, nunca se apressa, só sai. Pela mesma porta, sempre ela. Já me perguntaram se eu tenho medo de trabalhar com morto, e eu digo que não.
O que me dá medo é o que parece vivo, mas não muda, não envelhece, não varia. E aparece de novo, e de novo. O que eu não conto é que um deles voltou. E eu tenho os 2 laudos para provar.